noite. Deixa eu colocar aqui. Que é a ansiedade e como a gente pode lidar com. Pode lidar, não, pode a gente aprender a fazer isso. Boa noite para quem está entrando ali. Aí, boa noite. Vai compartilhando, gente, essa live com mais pessoas para que a gente possa. Deixa eu fixar aqui. Pronto, consegui aqui fixar o nome da live. Boa noite, tudo bom, Célia? Como é que você tá? Célia, você é de onde? Coloca aí pra mim, vocês que estão aí, coloca aí pra mim de onde vocês são. Quero saber de onde vocês estão falando. Que bom que você tá bem. Você tem filho, Célia? Vamos lá, vamos... Ah, sou de São Paulo, coisa boa, uma paulista aqui. Eu estarei aí na sua terra quinta-feira. Ficar aí de quinta até segunda-feira que eu vou participar da imersão, né? Negócios de terapia de Dalila Machado. Santa Inês, Maranhão, conheço a sua terra. Boa noite, Rosana. Conheço o Maranhão, estive lá o ano passado com a Dalila Machado. Estive lá no Maranhão, linda, fiquei apaixonada pelo Maranhão. Vou lá com... Agora quero levar meus filhos lá para conhecer. Quantos anos tem a sua moça, Célia? Ah, você também vai, Célia, pro encontro? Nos Lençóis, isso mesmo. Eu estive lá nos Lençóis maranhenses. Tive em vários lugares lindíssimos. Já é uma mulher, né, Célia? 35. Ah, então a gente vai se ver lá, Célia. Então, Célia, quando chegar lá, pode me procurar que eu vou estar lá. Desde quinta-feira, eu chego quinta e só saio na segunda. Me procura lá pra gente se conhecer. Tá? A gente vai esperar mais um pouquinho para que mais pessoas entrem. Ah, você viu a foto da gente? Foi, a gente postou várias fotos, né, que a gente tirou lá. Foi um final de semana incrível. Gente, vai compartilhando essa live. Aí tem um aviãozinho aí, clica nele e vai mandando para algumas pessoas, principalmente. Quero que você me procure mesmo, Célia. Viu? Principalmente para quem tem filhos, né, que tá tão aí na moda, né, tá ansioso, meu filho tá ansioso, eu tô ansiosa. E a gente vai entender qual é o papel, qual é a função dessa ansiedade na vida dos nossos filhos. Quando eu falo na vida dos nossos filhos, porque a gente está falando de adolescente, né? Que a nossa live hoje a gente está focando nesses adolescentes que vão fazer Enem, né? Que dá aquele branco quando chega lá na prova, no Enem, principalmente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. O que é que está acontecendo? Por que acontece esse branco? Por que acontece essa ansiedade? Então compartilha aí para mamães que vocês sabem que tem filhos que vai fazer prova agora no final do ano, né? Que já estamos chegando aí na quarta unidade. Alguns colégios são terceiro bimestre. E eu quero conversar com vocês e contar para alguns cases que eu tenho de adolescentes que eu atendi. Teve 2 adolescentes que eu atendi que queria fazer medicina. E foi assim muito legal a gente ver. Ela tinha todo o conteúdo na cabeça, só não conseguia na hora se sair bem, né? No Enem. E aí depois da nossa terapia, a mãe mandou recado para mim que a filha dela agora deve estar estudando medicina já, que eu atendi foi no começo de 2022, acho que foi. Uma foi 2022, a outra foi 2020, logo depois veio a pandemia. Boa noite, Suzana. Seja muito bem-vinda. Nós já vamos começar a nossa live. Eu vou dar mais 2 minutinhos. O tempo de vocês compartilharem essa live aí com mais pessoas. Pra gente poder alcançar mais gente, a gente fazer mais as mães entender, para não ficar dizendo que é fase, que é frescura, que é falta de porrada, né? Eu ouço muito isso. Eu nunca tive isso. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? Na minha época não era assim. E a gente vai entender aqui o que é a
ansiedade. O que é que ela causa com a gente? Boa noite, Eliana. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí. E a gente vai começar a falar sobre a ansiedade, né? Principalmente agora que já menos de um mês vai ter o Enem. E a gente vê muito isso passar, tá? Então a gente sabe... Vai colocando pra mim de onde vocês são, vai compartilhando essa live pra gente... Mais pessoas ouçam, mais pessoas consigam ajudar teus filhos. Eu vou dar algumas técnicas aqui que a gente pode usar quando nosso filho estiver saindo para fazer prova. E eu já usei, já testei essas técnicas com meu filho. Eu tenho um adolescente de 15 anos. Eu já... Obrigada! Tem alguém aqui? Ah, é Tony, né? Pronto, boa noite a todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindas. Então, bora lá, gente. O que é a ansiedade, tá? Esse bicho papão que está alcançando muita gente, principalmente os nossos jovens e adolescentes. E nós sabemos que depois da pandemia, isso se intensificou demais, tá? Por quê? Porque os nossos jovens, eles ficaram dentro de casa. E vocês vão entender por que ele se intensificou depois da pandemia. Porque a ansiedade não é nada mais, nada menos do que um alerta do nosso cérebro, né? É um alerta do nosso sistema nervoso quando ele entende que a gente está em perigo. E eu queria que vocês parassem um minutinho e pensassem. O que foi que aconteceu durante a pandemia? A gente estava seguro? A gente não estava o tempo todo com medo, achando que a gente podia morrer? Então, vocês imaginem os nossos adolescentes que estavam sendo privados, né, na flor da idade, de sair, de ver os amigos, de compartilhar. Porque a adolescência é uma fase que tem. A gente tem a primeira fase, que é dos 0 aos 6 anos, quando a mamãe é tudo na vida do filho. A gente tem a fase dos 7 aos 13 anos, que quando é o papai que é tudo, o papai que ensina tudo, o papai que sabe tudo. E a gente tem dos 13 aos 25, 29 anos, não, de 13 a 21, desculpe, 13 a 19, que são os amigos, os bambambam, os que sabem tudo, o que são donos da verdade. Primeiro é a mamãe, que é a dona da verdade, depois é o papai e depois vem os amigos. E o que foi que aconteceu nessa pandemia? Essas crianças foram tiradas disso. Elas não tiveram a chance de viver essa fase, tá? Porque nós estávamos em perigo. Então, aquele sistema nervoso ali registrou isso, perigo. Então, todas as vezes que ele é exposto a alguma coisa, né? Alguma situação que seja nova ou alguma situação que seja estressante, automaticamente o sistema nervoso entra em ação. E eu quero que vocês prestem atenção o que é a ansiedade. Eu vou contar uma história a vocês e eu quero que vocês observem essa história para vocês entenderem mais ou menos o que é o sistema, o que é essa ansiedade. Eu quero que vocês imaginem a época da caverna, tá? O que acontecia quando o homem da caverna sentia fome? Ele simplesmente ia lá no mato, ele não tinha geladeira, ele não tinha supermercado, ele não tinha nada que ele pudesse comer. Então, para ele comer, ele precisava ir lá no mato caçar. E como é que ele caçava? Porque nós somos os animais com lapsos racionais, né? Que falam que a diferenciação da gente é por causa do raciocínio. Então, o que acontece com esse homem? Ele ia lá caçar. E o que ele fazia? Ele ficava esperando ver um movimento para ele ir lá e pegar a presa. Aí, e eu quero que vocês imaginem que um dia chegou lá, ele viu uma moita sacudindo. E aí ele foi lá, achando que era um coelho, algo para a comida dele. E quando ele chegou lá, tinha um urso. O que vocês acham que esse homem fez? Ele parou, botou a mão assim no queixo e pensou, peraí, será que esse urso vai me comer? Será que eu posso ficar aqui com ele? Boa noite para quem está chegando. Então, será que esse homem parou para fazer isso? Não. O sistema nervoso automaticamente ligou algo que a gente chama de luta ou fuga ou paralisia.
Então, o que foi que aconteceu com esse homem nesse exato momento? Ele correu. E para ele correr, qual é a parte do corpo dele que ele precisa para fazer isso? São os membros inferiores, as pernas, tá? E para ele correr, ele precisa ter energia nessas pernas. E o que é energia pra gente? É sangue. Então, o que acontece? O sistema nervoso manda uma mensagem pro coração dele dizendo assim: manda sangue para os membros inferiores, porque ele precisa fugir. Porque na frente de um urso ele não poderia lutar, que ele ia morrer. E o nosso sistema nervoso quer deixar a gente viva de qualquer maneira. Então, o que acontece? Ele manda, isso é questão de milésimo de segundos, manda uma mensagem para o nosso coração, mandando que ele bombeie mais rápido para que o sangue chegue nas extremidades das nossas pernas. E nossas pernas não é tão perto do nosso coração. E o que acontece? Ele precisa bater bem rápido para que isso aconteça, para que ele possa mandar sangue para as pernas, para que a gente possa, correr. Aí o que acontece com aquele homem? O coração dele começou a disparar e ele começou a ter pode ser uma adrenalina na perna. Aí aquele homem foi e subiu na árvore para correr do urso, tá? E aí o que acontece? Ele ficou esperando o urso ir embora e quando o urso saiu, o que foi que ele fez? Ele desceu. E aí ele foi para casa, claro. E no outro dia a fome bateu de novo. Então, o que foi que ele fez? Ele foi lá no mato. Vocês acham que ele viu o mato balançando? Ele ia lá de novo futucar aquele bicho? Claro que não, porque o sistema nervoso dele já vai gritar assim: epa, peraí, ali pode ser um urso e vai te comer, você vai morrer. E eu tenho uma obrigação de te manter vivo. Então, o que acontece? O sistema nervoso automaticamente já vai mandar ele correr, mesmo que não seja. Foi o que aconteceu, o homem correu. Correu e ficou lá de cima olhando. E não saiu nada. De repente ele viu que era um coelhinho. Mas a atitude dele foi de fuga. Então, naquele momento, era um coelhinho, mas ele entendeu que era um perigo. Ou poderia ser um vento, poderia ser qualquer coisa. Mas o sistema nervoso dele entendeu que aquilo ali é perigoso. Tá? Então, por que as pessoas geralmente ficam... Quem tem ansiedade fica com o coração disparando, ou com as mãos suando demais, ou então em movimento constante, ou então balançando as pernas. Justamente porque aquela área está com uma quantidade muito grande de sangue. E como ele não vai correr, como ele não precisa fugir, o que acontece? Ele começa a tremer, porque ele não vai descarregar aquela energia. É diferente dos animais, porque os animais, quando eles estão em perigo na selva, eles vão lá e lutam. Um exemplo, quando a gente está no trânsito e alguém ultrapassa a gente ou faz alguma coisa que a gente fica nervosa, a gente apenas xinga. Mas se fosse um animal que tivesse e outro tivesse passado na frente, o que ele ia fazer? Ia lá e lutar. Aí o que acontece com a gente? Aciona o nosso sistema nervoso como se a gente estivesse em uma área de perigo. Faz isso aí. Por que amonsoa? Porque o sistema nervoso naquele momento pode entender que eu preciso lutar. E aí ele tem que jogar sangue para aqui também. Então fica uma sobrecarga aqui, ou então na perna. E é isso que dá essa sensação de tremor ou o coração. O coração vai disparar, tanto fuga como luta. O coração só não vai disparar quando for paralisia. Mas quando for luta e fuga, ele vai disparar para poder mandar, porque é uma resposta. Então a ansiedade, ela não é nada mais, nada menos do que uma proteção do nosso sistema nervoso, achando que a gente está em perigo. Então todas as vezes que o sistema nervoso entender que você está em perigo, ele vai fazer isso. Então se nós adultos ficamos dessa forma, imagine nossas crianças e nossos adolescentes, que ainda está com o cérebro em formação. Porque o cérebro, o racional, né, aquela parte que sabe o que é certo, o que é errado, ele só é formado a partir dos 21 anos. Não é uma linha de trem. Vai depender muito de cada ser humano. Tem pessoas, boa noite, Ivanilda, boa noite a vocês que estão entrando aí. Então vai depender muito de pessoa para pessoa.
Pode ser que você, seu filho com 19 anos, sua filha com 19 anos, já esteja com o cérebro desenvolvido. Cada um é. Porque o cérebro ele desenvolve de acordo com a estimulação que ele recebe, tá? E tem as fases que ele tem que passar para poder acontecer essa maturação, que é chamada de maturação. Então, o que que acontece? Se a gente que já tem um cérebro, córtex pré-frontal formado, imagine para a criança que não tem. Então, essa sensação de ansiedade, ela é muito mais forte. Porque naquele momento o cérebro dela pode estar entendendo. E por que, Cleide, dá esse pane logo na hora da prova? Logo na hora do Enem? Por quê? Naquele momento, a criança ou adolescente, ela pode estar se sentindo pressionada. E o que é ser pressionado? São coisas que a gente, como pais, fazem muitas vezes, que a gente não faz por mal, tá? A gente faz porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. E a gente, às vezes, fica fazendo comparações. Boa noite, Marcos. Adoro quando vejo um homem na minha live, que geralmente participa a mulher. Porque é interessante a gente ver essa participação de pais, esses pais envolvidos aí. Boa noite. A gente vê isso, esse envolvimento, eu acho formidável. Eu adoro quando o pai me procura. Cleide, essa semana mesmo eu conversei com o pai, eu fico super feliz quando isso acontece. Porque as mães sempre é que estão aqui, né? E a gente precisa dos pais também. Boa noite, Elia Argolo, boa noite. Então, por que com nossas acontece isso? E o que acontece naquele momento que o sistema nervoso da nossa criança, ela acha que ela está em perigo? Ele simplesmente para tudo. Eu tenho que fazer ela ficar viva, eu tenho que fazer ela correr ou ela lutar. E aí dá o chamado branco, que naquele momento o foco é o perigo que a criança está. E qual é o perigo? Existem vários perigos que o sistema nervoso dela pode entrar. Primeiro, ela perder a prova. Segundo, os colegas passarem e ela não passar. Eu estou lhe dizendo isso a vocês porque eu atendi o adolescente que eu atendi em 2022. O maior medo dela era os colegas passarem e ela não, porque ela queria medicina. Eram dois, todos os dois foram medicina. Então, o maior medo deles dois era simplesmente os colegas passarem e ele não passar. Porque todo mundo estudou junto. Boa noite, quem está chegando aí. Então, naquele momento, o sistema nervoso dela entendeu que ela estava em perigo, que talvez ela ficasse sem os colegas, aqueles colegas que já vinham desde cedo. Então, esse é um dos fatores. É o medo de não passar, o medo dos colegas passarem e não passar, o medo de decepcionar os pais, que é um dos principais. Não, meu filho vai ser médico, ele vai passar, ele é muito inteligente. E muitas vezes não é isso que ele quer. Porque a gente às vezes não para perguntar isso. A gente quer tanto melhor para eles que a gente não para um minuto e pensa assim, é isso que ele quer? Porque na minha visão é o melhor. Mas e na visão dele? Então ele começa a se sentir pressionado. E a partir do momento quando ele se sente pressionado, se eu não passar, eu vou decepcionar papai, eu vou decepcionar mamãe. E eu vou estar em perigo. E se eu não passar, meus colegas vão passar, eu vou ficar sozinho. E as pessoas vão ficar me falando que eu não passei, todo mundo passou. Então é isso que dá quando a gente vai fazer. A criança, ela precisa, quando eu falo criança, gente, eu estou dizendo adolescente também. Eles precisam estar tranquilos, porque não é apenas o conhecimento. O conhecimento é essencial, claro, que a gente não vai para uma prova do Enem sem ter o conhecimento. Mas a parte emocional é muito importante. Nós, como pais, como cuidadores, como professores, entender isso. E hoje eu tive até em uma consulta médica com minha mãe. Minha mãe é uma idosa, não, uma terceira idade, vai fazer 88 anos. E eu falando para o médico sobre uma questão emocional dela. Minha mãe ficou com ansiedade, porque ela estava em um certo lugar e ela queria vir para casa dela. E de repente ela começou a sentir um zumbido no ouvido. E quando eu questionei para o médico sobre a questão da ansiedade de minha mãe, de ver minha irmã, tá até aí, ela sabe disso. Boa noite, Clélia, boa noite. E aí minha mãe, ela teve um pico de ansiedade. E aí foi o que aconteceu, o ouvido dela começou a doer, porque ela queria voltar para casa dela. Isso é dela, a gente tem que respeitar, e a gente respeita.
E o que foi que aconteceu naquele momento? Ela ficou assim, então quando eu citei pro médico, ele fez assim, não, eu não concordo muito com essa parte de emocional. E eu disse assim, doutor, o corpo da gente e a mente é um só. A gente não pode separar um pro outro. Minha mãe pode ter uma patologia, claro, porque ela é uma idosa. Mas o emocional dela estava... Porque quando ela chegou em casa, parou tudo. Então o emocional dela estava abalado naquele momento que ela estava na casa de minha irmã e queria voltar para casa dela. Então a gente às vezes precisa entender isso, que os nossos filhos vão fazer provas, mas eles precisam estar tranquilos. Eles precisam saber que eles são capazes de fazer o melhor, mas que a gente vai amar eles, mesmo que eles não consigam. A gente vai amar ele porque a gente ama ele, não é o que ele tá. E eu sempre digo ao meu filho assim, filho, meu filho tem 15 anos, filho, eu não quero que você seja o melhor da sala. Faz só para passar. Seja bom naquilo que você gosta. E o que é que ele gosta? Matemática, química, ele gosta de exatas. Então, eu quero que ele seja melhor nisso. Então, hoje, eu já cobrei muito dele, gente. Não pense que eu não cobrei. Eu já cobrei muito nota alta de meu filho, eu já cobrei muito performance. E hoje eu não faço mais isso. Porque hoje eu entendo que o mais importante para o meu filho é ele estar bem emocionalmente. Porque se ele estiver bem emocionalmente, ele vai conquistar tudo que ele quer. E isso hoje é o mais importante para mim. Então a gente precisa ver que às vezes uma atitude, um jeito de falar pode gerar. Um exemplo que eu vou dar a vocês. Por exemplo, uma menina que todas as vezes que a mãe saía, dizia, não saia de junto de mim. E eu já fiz isso também. Não saia de junto de mim. Fique aqui, não saia dos meus olhos. O que acontece com essa criança? Essa criança hoje é uma adolescente. E quando ela sai na rua, ela fica assustada. A mãe fez isso de propósito? Não. Mas esse ato e esse comportamento, essa ação dela e esse comportamento gerou uma ansiedade que quando ela não quer sair para a rua, porque ela tem medo. E isso a mãe jamais tinha imaginado que foi aquilo quando ela tinha 1, 2 anos de idade. Que isso tinha gerado essa ansiedade na criança. Então, às vezes, a gente fala coisas e age de alguma forma que a gente acaba acionando uma coisa chamada gatilho. E foi o que mais aconteceu na pandemia disso. Porque o que a gente ouvia nas reportagens, o que a gente ouvia o tempo todo só era morte. É perigo ir pra rua, é perigo ficar num lugar de aglomeração, era perigo tudo. Então, o sistema nervoso dele, de tanto ficar ouvindo aquilo, fez isso. E na prova acontece isso. Esses 2 adolescentes que eu atendi, a menina, ela foi fazer um teste no pré-vestibular. E a primeira coisa que o professor que foi fazer a admissão dela no pré-vestibular disse, menina, você sabe tudo, não sei por que você não passa. Ele falou dessa forma para a menina. E ela disse assim, eu também não sei. Eu me saio bem na sala e tudo, mas quando ela chega no Enem, ela simplesmente dá um branco. Ela diz que ela não consegue lembrar, porque o sistema nervoso dela naquele momento está mais preocupado em proteger ela do que mesmo deixar ela recordar, porque tudo que ela estudou está ali dentro. Então, quando a gente está tranquila, quando a gente fica em paz com a gente mesmo, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, tá ali guardadinho. A gente só precisa ter a calma e a tranquilidade para a gente acessar aquelas informações. E isso a gente precisa saber, a gente precisa olhar que isso é muito importante de trabalhar, porque a ansiedade, ela não é ruim. É isso que eu tô querendo mostrar a vocês. A ansiedade, ela não é ruim, ela é uma proteção do nosso sistema nervoso. Mas quando ela se torna excessiva, tá? Quando é aquela criança que não consegue dar branco, 0 na prova, quando é aquela criança que não quer sair, aquele adolescente que não quer sair, que tem medo de arranjar amigos, tem medo de encostar para falar com alguém, pode ter algo emocional muito forte, muito profundo ali atrás daquela criança. E ela precisa de tratamento, ela precisa se cuidar. E muitas vezes a gente descobre isso antes mesmo de eu ver a criança, antes mesmo de eu conversar com o adolescente. Quando eu converso com a mãe na sessão de avaliação, a gente é já capaz de identificar isso.
algo que para a mãe foi um comportamento normal, mas quando a gente olha com o olhar terapêutico, a gente consegue entender que aquela criança entendeu aquilo de outra forma. E é tanto que quando eu estou na sessão de avaliação, que eu converso com a mãe, que eu explico, que eu mostro para ela isso, ela diz, Cleide, faz todo sentido. Mas quando eu vou atender o adolescente, eu não sinto nada do que a mãe me falou. Eu espero ele me trazer o que ele tem, as dores dele. E muitas vezes, na maioria das vezes, é aquilo que a mãe falou. É aquilo que a mãe relatou. Ou muitas vezes a mãe nem lembrava daquilo e ele me trouxe uma coisa totalmente diferente. Uma criança, o que foi? A criança trouxe que achava que o pai tinha ido embora, um desses adolescentes que eu atendi, o pai tinha ido embora, e aí ele tinha medo da mãe ir pra rua, porque ele achava que a mãe também ia abandonar ele. E quando a mãe dizia que ia sair, ele entrava em crise, era assim, ele ficava com medo, ele ficava suando frio, ele ficava nervoso. E o que é que acontecia? Ele entrava em crise de ansiedade. Aí essa ansiedade é ruim. Mas a ansiedade que nos protege, ela não é ruim. A ansiedade em excesso é que é ruim. E muitas vezes, gente, é coisa muito simples, que pode acionar o gatilho. Quando você está fazendo uma atividade com teu filho, que você diz, você é burro, você só faz errado, apaga. Isso tudo você pode estar fazendo com que ele comece a criar um gatilho, né? O que a gente chama na terapia MPC de DHS, né? Ou então na hipnoterapia, que a gente usa como evento causador inicial. Pode ser um desses eventos, são coisas simples. Porque a criança ela pode dar ansiedade quando ela vai fazer uma prova, quando ela vai fazer um teste, quando ela vai apresentar um trabalho, ou quando ela tem que ir lá na frente falar alguma coisa, quando ela vai fazer o Enem, quando ela tem que arranjar um novo amiguinho e se entrosar com uns coleguinhas novos. Então, há várias coisas que pode ser o gatilho para isso. Não é que é aquilo. Um pai mesmo me pergunta assim, essa semana quando eu atendi o pai, que eu falei aqui para vocês, ele falou assim para mim, eu acho, Cleide, que foi agora que a filha dele tá dando um problema. Eu acho que foi agora. Eu disse, vamos conversar primeiro, antes da gente tirar a conclusão, se foi agora, se foi antes. E a gente começou a conversar. E aí eu fui mostrando a ele que aquilo que estava acontecendo agora com a filha dele era apenas o que a gente chama da última gota, do copo transbordar. E que já tinha, boa noite, quem tá chegando aí, e já tinha acontecendo várias coisas anteriormente, onde isso foi colocando no sistema nervoso daquela criança. Um exemplo que eu dei pra ele, você tá aqui pra vocês. Vocês imaginem, isso é uma metáfora, tá, gente? Não é verdade. Imagine que o nosso cérebro tem vários copinhos. O copinho da rejeição, o copinho da raiva, o copinho da felicidade, o copinho de se achar que não é amado, da baixa estima, vários copinhos. Então, uma pessoa, a gotinha pode cair e começar a encher esse copinho, tá? E aí ela só vai demonstrar alguns sintomas quando esse copo estiver cheio. Se ela tiver um evento só e esse evento for muito forte, esse copo enche de vez. Mas se for pouco, ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. O que eu expliquei para esse pai foi o seguinte, olhe bem, a gente pode ter um trauma e a gente pode agora dar uma crise. Mas a gente pode levar um dia, a gente pode levar uma semana, a gente pode levar 15 dias, a gente pode levar um ano, a gente pode levar 5 anos, 10 anos, décadas, para depois vir um sintoma. Então, nem sempre o que está acontecendo agora é o que realmente está machucando. E quando a gente faz terapia, que a gente vai cuidar só o que aconteceu agora, no primeiro gatilho o copo enche de novo e transborda. Aí o que é que acontece? A criança volta a ter ansiedade. Então, a ansiedade nessa prova é alguma coisa que ela está entendendo, que o sistema nervoso dela está entendendo que ela está em perigo. Então, aí naquele momento, se ela começar a tremer as pernas, o sistema nervoso dela está entendendo que ela precisa fugir. Se for a mão,
que ela precisa lutar. Então, o que é que está levando a esse adolescente a ter essa sensação quando vai fazer uma prova? Qual é a cobrança que está havendo, ou dos colegas, ou dos professores, ou da vovó, ou do vovô, ou do titio, ou da titia, ou da madrinha, ou do padrinho, ou do papai, ou da mamãe, ou do irmão? E são pequenas coisas que a gente faz quando a gente compara nosso filho com o filho dos outros, quando a gente compara nosso filho com o irmão, com o vizinho, com outro colega. Ah, fulano faz certo, porque você não é igual a fulano. Quantas vezes eu já ouvi isso? E aí eu sempre digo assim, aqui são os dedos das mãos. São irmãos, mas não são iguais. Nem sempre quando eu tiver um talento, se eu tiver um talento para tocar teclado, que eu tô doida para ter, e nenhuma das minhas irmãs tem, eu tenho 5 irmãs, uma podia ter, então ninguém tem. Eu sou louca para aprender teclado, e eu vou correr atrás disso. Mas tem outra irmã minha que é advogada. Tem outra que foi professora. Cada um tem seu dom. Então, dentro do seu conhecimento, cada um se destaca. E já foi a época que a gente dizia que o QI, hoje a gente tem várias formas de inteligência, que nem sempre é aquilo que a gente quer que nossos filhos tenham. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? Então, a ansiedade, gente, ela é saudável quando ela não é excessiva. Quando ela não passa a ser um transtorno da ansiedade, é quando ela impede a gente de fazer algo que a gente precisa fazer. E qual é o primeiro passo para os pais, para os cuidadores, para os professores lidar com isso, né? E ajudar aquele adolescente, aquela criança? É entender, tá? A gente precisa entender o que é que está acontecendo, a gente precisa procurar ajuda quando a gente vê que a gente não é capaz de estar ajudando eles. Porque quando a gente começa a entender, a gente cria um ambiente de suporte e de compreensão. E aí a gente vai partir para procurar ajuda. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Não dizer que é frescura, não dizer que é isso. Filho, se você sabe qual o motivo que você não acertou, o que está te levando a isso? Vamos correr atrás, vamos buscar. Meu filho, ele não gosta de ler. Muito pouco, mas não gosta muito. E ele não estava se saindo bem em redação. E ele chegava para mim, chegou para mim, filho, por que tá tirando nota tão baixa? Não é, eu quero a média, não tá tirando a média. O que é que tá acontecendo? Ele disse, não sei, mãe. Eu faço direito, mas a professora não tá achando. E aí chegou um dia que ele chegou para mim e fez assim, mãe, eu não estou conseguindo. E isso para mim, gente, foi assim maravilhoso, porque ele assumiu que não estava conseguindo. Eu digo, o que a gente pode fazer? Eu não tenho uma técnica, eu já tenho tantos anos que eu estudei, eu não tenho uma técnica. Mas o que a gente pode fazer, filho? Vamos procurar ajuda? Vamos procurar um curso? Vamos procurar uma banca? Vamos procurar qualquer coisa? Ele, mãe, procure. E a gente procurou, e a gente achou. E aí o que aconteceu? Ele com 1 mês na banca, já deu um buff, um pulo. Mas ele estava ficando ansioso toda vez que ele ia para a prova, porque ele não estava conseguindo nem tirar a média. Então, quando eu compreendi que aquela ansiedade estava por uma sensação de incapacidade dele, a gente procurou ajuda. E isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de que seu filho é ruim, não. Isso é sinal de que ele precisa de ajuda. E a gente tem que esquecer o que é que A, o que é que B, o que é que C vai falar dos nossos filhos. A gente tem que olhar o que é melhor para ele. Então, o que é melhor para meu filho? Eu botei ele em uma banca. No começo ele fez, não sei se eu vou, não sei. Hoje, quando eu falei assim, filho, você já recuperou. Você só vai esse mês. Não, mãe, eu quero ficar até o final do ano. Porque ele entendeu que aquilo era importante para ele. Então, a gente precisa, se o problema do nosso filho é uma questão, boa noite, Mônica. Então, se a questão do nosso filho é falta de conhecimento, vamos procurar conhecimento, porque a maneira que ele não está entendendo, ele pode não estar entendendo o assunto, isso gera uma ansiedade nele. Aí quando gera uma ansiedade, ele não se sai bem. Então a gente pode procurar ajuda de botar um curso. A gente pode procurar ajuda de uma terapia. Vamos ver o que está dizendo, qual é o gatilho que está fazendo meu filho na hora do Enem não conseguir. Na hora da prova, tirar uma nota. Mas Cleide, a mãe já chegou para mim e fez, mas Cleide, eu pergunto tudo dentro de casa, ele acerta. E quando chega lá na prova, ele não faz nada.
Como é que você está perguntando isso a ele? O que você está fazendo? Então, será que não está havendo uma cobrança? Então, é muito bom a gente parar e pensar e refletir sobre isso. Porque a gente precisa entender que a ansiedade é uma reação natural do nosso sistema nervoso em situação que é nova ou desafiadora. Que ele entende que a gente está em perigo. Porque quando ela se torna excessiva, ela prejudica tanto a saúde mental como a saúde física dos nossos filhos. Porque a gente tem que entender que existe a ansiedade que é saudável, mas tem a ansiedade que é paralisante, ou que faz com que nossos filhos tenham esses sintomas de coração disparar, de suar frio, de ficar tremendo com as mãos. E a gente precisa buscar ajuda para a gente resolver isso, seja qual for, porque o que a gente vai querer sempre é que nossos filhos façam melhor. E eu sempre cito umas técnicas isso que eu acho muito legal. Boa noite, Márcia, tudo bom? Então eu sempre cito uma técnicazinha que eu gosto muito, tá? São algumas que eu faço. Eu vou passar aqui para vocês uma que eu mais gosto, principalmente com os pequenos, tá? E como funciona com os grandes também, viu? O que é que está acontecendo? Quando a criança ou adolescente ele está na ansiedade, ele está focado no medo. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ele desse foco. Eu preciso fazer com que ele saia do foco do medo. Eu preciso lidar com isso com ele. Então, como é que eu posso fazer? Eu preciso fazer com que ele relaxe. E se eu ficar dizendo assim para ele: filho, se acalme. Filho, respire. Filho, isso vai passar. Não vai adiantar. Vocês já pararam para pensar? Quando uma pessoa está chorando e você diz ela assim: não chore não. O que a pessoa faz? Chora mais ainda. Mas se você diz assim: chore, bote para fora, ela vai chorar um pouquinho, daqui a pouco ela vai parar. Mas se você ficar dizendo a ele: filho, se acalme, você não tem motivo para ir. Quando você fala, você não tem motivo para isso. Você estudou, filho, você está no melhor cursinho. Primeiro, você está desvalorizando o que ele está sentindo, porque para ele, aquilo tudo é real. Esqueci de citar. Então, nosso sistema nervoso é uma reação natural do nosso sistema nervoso, quando ele entende que está em perigo. E muitas vezes esse perigo ele não é real, ele é imaginário. Então, quando você diz a seu filho: você não tem motivo para isso, você estudou, você está no melhor pré-vestibular, você não está valorizando os sentimentos dele, porque para o cérebro dele aquilo ali é real. E ele está sentindo essa dor. A mesma coisa acontece com a birra. Quando sua criança está fazendo birra, que você diz: não precisa você fazer isso. Nós já conversamos. Não vai adiantar, porque naquele momento o sistema nervoso dele está entendendo que ele está em perigo e nada que você fale vai entrar em um ouvido e sair no outro. Então a técnica que eu uso, eu não sei se alguém aqui conhece, é da vela e da flor. Eu acho super legal essa técnica, tá? Como é essa técnica? É você pegar, mandar teu filho fechar os olhos e imaginar que em uma mão tem uma flor e na outra mão tem uma vela. Se você tiver em casa um perfume, uma flor, qualquer coisa, você pode colocar na mão dele. Filho, fecha os olhos, eu vou colocar aqui uma flor, vou botar um perfume e aqui eu vou botar uma vela. Agora, filho, eu quero que você cheire esse perfume ou essa flor bem forte com os olhos fechados. Ele vai fazer isso. Agora, filho, eu quero que você coloque esse ar para fora, assoprando essa vela que está na outra mão sua. Faz isso de novo, filho. Pronto, olha aqui. Márcia está dizendo que a pediatra ensinou a ela desde pequenininha isso. Então, quando você faz isso, Cleide, é para fazer 1, 2, 3 vezes? Não, é quantas vezes for necessário. Até que você sentir que o coração dele parou de acelerar. Parou não, de bater não, viu, gente? Parou de ficar acelerado. Então, ó. Vocês entenderam isso? Márcia está dizendo que a pediatra dela sempre ensinou isso a ela e sempre deu certo. Outra coisa que a gente pode... Eu vou colocar no meu Instagram outras técnicas, mas eu vou falar umas que eu mais uso, principalmente com as mães.
Eu passo muito essas técnicas para a mãe. Na hora que teu filho estiver tendo ansiedade, desvia o pensamento dele. Faz qualquer coisa, pergunta outra coisa, fala outra coisa. Toca nele. Só tocar. Ou então você fala assim, filho, eu digo isso para as mães, né? Quando a mãe diz, Cleide, eu não tô me controlando. Toda vez que ele vem eu fico tão estressada. Me dá uma ansiedade, eu vou para cima. Eu digo, faz o seguinte, faz essa técnica. Eu quero que você, na hora que estiver assim, para você se acalmar, eu quero que você lembre do nome dos 7 anões. Quem lembra aqui, sem olhar na internet, do nome dos 7 anões? De primeira, bota aí para mim nos comentários. Quem lembra aí? Eu não chego no quarto. Eu quero saber quem lembra. Bota aí para mim. Quem lembra do nome dos 7 anões sem demorar? Eu quero que vocês coloquem para mim. Porque eu não consigo lembrar. O que é que eu tô fazendo com isso? Quando eu peço para vocês lembrar os 7 anões, eu tô tirando. Todos não lembram. Você tá dizendo assim, vixe, todos eu não lembro. Ninguém consegue lembrar. Mas o que é que eu tô fazendo aí? Tirando vocês. A Ivanilda tá dizendo, não tem como, risos. Quando vocês param para lembrar do nome dos 7 anões, vocês vão sair do emocional e entrar no racional. Vocês vão começar a raciocinar, tentar lembrar do nome dos 7 anões. Aí automaticamente você vai ver que aquilo ali que você está fazendo pode ser mudado. Entendeu? Então quando você está nervosa, o nervoso é emocional. A ansiedade ela é emocional. A gente precisa tirar a pessoa do emocional e trazer ela para o racional. Só que isso não cura, tá? Isso não é autocura. Isso é apenas paliativo para que a pessoa saia daquela crise que ela tá. Certo? Então isso não vai curar. Isso só vai ajudar ela apenas se acalmar, tá? Então a gente tira ela do emocional e joga ela no racional. Filho, você estudou? Estudei. Você sabe o assunto? Sabe? O que você acha que eu posso te ajudar de alguma forma? E o que você precisa fazer na prova? Ah, mãe, quando eu chego lá, me dá um branco. Filho, fecha os olhos, respira. Lembra da velhinha, lembra da vela, da flor. E vá se acalmando. Quando você se acalmar, você consegue. E eu fiz isso já com meu filho várias vezes. E ele já conseguiu fazer várias provas dessa forma, usando isso. E ele disse, mãe, e eu disse, filho, não foca na que você não está conseguindo. Larga aquela que você não está conseguindo ali e vai fazendo as outras. E aí ele disse, mãe, deu certo. Eu digo, porque são 10 questões, filho. Você larga aquela que você não está lembrando e vai tentar as outras. E aí, quando ele vai tentar as outras, o cérebro dele vai começar a ir lá buscar aquilo que ele aprendeu. Vai ter uma autoconfiança. E automaticamente vai começar a fluir. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Por exemplo, quando a gente pega uma caneta, a gente pega um pedaço de papel e a gente coloca uma música e a gente começa a escrever sem tirar a ponta da caneta do papel, a gente escreve coisas que a gente nem imagina que a gente sabia. Isso é porque o cérebro vai buscar informações. Então, nossos adolescentes e nossas crianças, a gente pode fazer isso com ela. Filho, faz a que você está lembrando, depois você volta para outra. Lembra da flor. Se acalma. Ó. Isso vai ajudar muito. Aí, se você está em casa, seu filho está... O que eu expliquei lá na frente. Então, quem chegou agora, depois assiste essa live que vai ver. Foi que eu disse, o sistema nervoso mandou energia para as pernas, então começa a tremer. Se ele começar a andar, a ansiedade vai passar. Não vai curar. O gatilho que está acionando aquela ansiedade vai ficar lá dentro. Ele precisa de uma terapia, ele precisa de um acompanhamento para se livrar daquilo. Mas aquilo vai fazer com que ele não tenha crise, tá? Ou então, ele começar, eu falo isso, dá murro em alguma coisa que desgasta tudo aí que tá aí. Essa força que o coração mandou. Então, a gente precisa fazer isso.
A gente precisa ensinar os nossos filhos a entender que aquela ansiedade não pode controlar ele, que ele precisa aprender a controlar ela. E quando ele não conseguir, quando essa ansiedade estiver atrapalhando ele, que é necessário procurar ajuda. E eu sei, gente, não pense que eu não sei não, que adolescente é muito difícil vir para terapia. Mas o que eu sempre digo às mães é o seguinte, na avaliação eu sempre falo assim para ela: convence apenas vir conversar comigo. Diz a ele ou a ela que se ele não gostar, a gente não vai forçar ele a fazer. E aí a gente vai conversando. E na conversa eu tenho técnicas e ferramentas que eu posso fazer a terapia. E muitas vezes eles nem percebem que estão fazendo terapia. Teve um que eu atendi antes da pandemia, muito, 2018. Quando chegou em 2021, durante a pandemia, ele fez: mãe, eu quero conversar com aquela moça de novo. Aí a mãe: por que? Mas você disse que não queria terapia. Não, mãe, ela não faz terapia não, ela faz conversa. E eu consegui fazer a terapia com ele. E ele teve uma sensação boa, uma sensação de confiança. Então é isso que a gente precisa entender, porque às vezes nós conseguimos fazer eles perceber, ou a gente traz durante a terapia para a gente ressignificar aquilo que está acionando o gatilho. Então é algo que está acionando. Muitas vezes não foi algo que você fez, mas algo que aconteceu. Porque o que é que o nosso sistema nervoso faz? Eu tô aqui fazendo uma live e de repente o telefone toca e alguém me diz assim: olha, seu amigo fulano, que é meu amicíssimo, teve um acidente e ele morreu. O meu sistema nervoso, naquele momento, ele vai fazer um 360 nesse ambiente que eu tô aqui. E o que é que vai acontecer? Ele vai pegar qualquer coisa e fotografar. Então aquilo, a partir de agora, é meu gatilho. Que pode ser o controle do meu ar, que pode ser o meu mouse, que pode ser a caixinha do meu fone de ouvido, que eu nem botei hoje, esqueci. Pode ser essa caneta. Então o meu sistema nervoso, naquele momento, ele pode acionar qualquer coisa e entender como aquilo foi o gatilho. Então todas as vezes que eu vi uma caixinha de fone, eu posso começar a tremer. Todas as vezes que eu ver alguém com controle na mão, eu posso entender. Porque o meu sistema nervoso, naquele momento, ele entendeu que aquilo era perigoso. Deixa eu ler aqui uma coisa que Vanilda falou. E o que eu diga, sendo mãe terapeuta, então não dá. Ah, a Vanilda tá dizendo aqui: eu é que diga, sendo mãe terapeuta, então não dá. Então é isso que acontece. Então a gente precisa entender isso. E a gente, que acontece às vezes, Vanilda, eu vou te falar, a gente é terapeuta. Eu sou, tá? A gente procura aqui dentro da casa, dentro da minha casa, procurar dar um ambiente, dentro das nossas possibilidades de ser humano, o mais confortável para o meu filho. Mas tem coisas que a gente vê que ele chega para mim e relata, coisas que a gente está fazendo com ele, que ele está percebendo de uma maneira errada. E às vezes, a gente tratar isso fica difícil, tá? Por que fica difícil isso? Porque a gente está envolvido. E o nosso filho jamais vai chegar para mim e vai dizer assim, o nosso filho vai dizer pra gente: foi você que fez isso comigo. Porque primeiro, uma coisa que eles não querem é decepcionar a gente, é magoar a gente. Então eles não vão falar isso. Então por isso que muitas vezes é essencial a gente procurar que outra pessoa atenda os nossos filhos. E às vezes quando uma terapeuta ela me procura pra gente fazer essa sessão de avaliação, que geralmente eu faço, quando ela diz: ah, Cleide, eu tô com problema com meu filho, mas eu quero resolver. Eu digo: pronto, vamos fazer uma sessão de avaliação. E a gente faz essa sessão de avaliação e eu mostro os pontos que eu identifiquei. E depois disso, elas me procuram. Diz: poxa, Cleide, eu não tô conseguindo. Eu digo: olha, porque na hora da sessão de avaliação eu digo: olha, é esse ponto para você fazer. Se você não conseguir, você entra em contato comigo que eu vou fazer a terapia dele, porque talvez você não consiga como mãe. Então isso pode acontecer. Então a gente conversa sobre isso. E geralmente são
muito poucas, né, que não voltam para que eu faça terapia. Mas na sessão de avaliação, quando é uma terapeuta, eu oriento e eu mostro os pontos que precisam ser trabalhados com o filho. Ela tendo a técnica, tá? Terapeutas MPC mesmo, me procuram muito. E aí eu explico dessa forma, olha, é esse ponto, é esse ponto e é esse ponto. Na sessão de avaliação eu trabalho isso. Aí ela fez, Cleide, então, tenta. Se você não conseguir, você tem que ressignificar isso. Vai ressignificando dessa maneira, dá esse tempo, tem que ser dessa forma. Eu explico tudo direitinho. Digo, se você não conseguir, aí você volta pra mim, que aí eu vou marcar a terapia dele. Então eu sempre faço isso com as terapeutas que me procuram para que seja mais fácil elas fazerem a terapia com o filho. Mas às vezes acontece a gente não conseguir porque a gente está envolvido emocionalmente naquele trauma. Então, o sistema nervoso dele, na hora que você for fazer como mãe, como terapeuta, ele vai te bloquear. Então, ele não vai trazer aquilo, tá? Ele vai dizer, eu não vou fazer isso. Eu não vou falar pra minha mãe que foi ela que fez isso. Eu vou falar pra minha mãe que eu tô com medo dela me bater. Ele não vai falar, a criança não vai falar, o adolescente não vai falar. Então, é muito importante a gente saber disso, que a gente, às vezes, precisa procurar ajuda. A gente tem que ir lá atrás de pessoas. Porque o que a gente quer, gente, mais do que nunca, eu sou mãe, eu sei disso, é ver nossos filhos bem. E a maioria das vezes que eu pergunto para as mães faz assim, qual é a coisa mais importante que você pode dar ao seu filho? E eu queria que as mamães que estivessem aí me citassem qual a coisa mais importante que você pode dar ao teu filho. Coloca aí para mim nos comentários. Para eu ver como é que tá essas mães aí de plantões. Não fique com medo, não. A gente não tá falando aqui em julgar, em nada. A gente tá falando aqui em conscientizar. E aí, se vocês me falarem o que é mais importante, eu vou dizer assim, será que é isso mesmo? Poxa, legal, você conseguiu, é isso mesmo. Amor, Márcia falou amor. Bora lá, quem vai dizer mais? Eu quero saber qual é a coisa mais importante que você pode dar ao seu filho. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês hoje podem fazer de mais importante para o seu filho. Para o futuro dele. Eu quero ver mais mamães me contando aí. O que elas acham que é mais importante fazer pelo filho. Atenção. Pronto, já consegui outra aqui. E eu vou dizer uma coisa a vocês. É isso tudo que vocês estão falando assim. A coisa mais importante que a gente pode dar aos nossos filhos, sabe o que é? O equilíbrio emocional. Porque não adianta ele ser um médico e tá querendo se matar. Não adianta ele querer ser um engenheiro e só viver triste, com problema de coração, irritado. Então a coisa mais importante que a gente pode dar ao nosso filho é atenção, é amor. E isso vem com o equilíbrio emocional. Então a gente precisa tá atenta a isso, que o nosso filho, ele precisa ter uma formação, precisa. Mas antes disso, eles precisam ter amor, eles precisam ter atenção. Vocês precisam ensinar a ele a viver, que colocar aqui aprendizado, é isso também. Eles precisam ter equilíbrio emocional, porque sem isso, nada lá na frente vai valer a pena se eles não tiverem emocionalmente equilibrados. E a ansiedade, quando ela é excessiva e atrapalha nossos filhos, vai atrapalhar o desempenho no Enem, vai atrapalhar o desempenho escolar, vai atrapalhar o desenvolvimento social, isso acaba sendo um problema. Então aí a gente precisa de ajuda para a gente equilibrar isso, para ele entender que essa ansiedade ela não é ruim. Ela só é ruim quando ela está excessiva. Tá? Então, gente, já estamos chegando aqui no finalzinho. Olha lá meu Instagram, essa semana toda eu tô falando de ansiedade. Eu vou citar algumas técnicas, eu acho que amanhã, na publicação de amanhã, eu vou citar algumas técnicas que a gente pode usar. Eu vou citar essa técnicazinha da velhinha, essa dos 7 anões, eu não sei se tá no card, eu não me lembro. Então, assim, eu vou citar do exercício físico, né? Conversa aberta, aterramento, visão positiva, respiração profunda.
Isso tudo eu vou botar lá no card, então acompanhe as minhas publicações essa semana, que eu acho que é tão importante a gente entender isso, a gente buscar isso, porque a gente precisa ajudar, né, nesse pós-pandemia que está com tanta criança com essa situação. E a gente é capaz de ajudar, porque a gente tem que entender e lembrar sempre que nunca é tarde para a gente mudar, para a gente aprender e para a gente remodelar nosso jeito de falar e de agir com nossos filhos, porque a gente fica o tempo todo aprendendo. A gente aprende da hora que a gente nasce até a hora do último respiro. Ninguém para de aprender por causa de idade, não, tá? Então coloca isso na cabeça de vocês, é sempre tempo da gente mudar, da gente remodelar e da gente aprender como fazer diferente. Porque se nossos filhos estiverem bem, pode acreditar, minha mãe tem um ditado assim: quem adoça a boca de meus filhos, adoça a minha, porque ela tinha 7. Então ela sempre dizia isso. Então quando a gente vê o nosso filho bem, feliz, tá? Eu tive, que dia foi? Tem 8 dias que eu tive na escola de meu filho, onde foi a reunião de professores. E assim, unânime, tá? Até a direção da escola. Seu filho maravilhoso, é um menino que chegou aqui esse ano, tá mostrando para o que veio, muito inteligente, muito educado. E assim, eu como mãe, aquele boletim para mim é importante, mas ouvir isso, gente, não tem dinheiro que pague aquilo que eu ouvi, aqueles elogios que eu ouvi do meu filho, tá? Então, eu penso, eu tô no caminho certo, eu só preciso melhorar mais ainda. E pode acreditar, todos os dias eu estou buscando melhorar e melhorar. Eu procuro estudo, hoje eu estou fazendo faculdade de psicologia, eu fiz uma pós em formação terapia neurosistêmica. Eu fico o tempo todo buscando conhecimentos, buscando me melhorar como mãe, como ser humano, como profissional também, porque todos esses conhecimentos que eu estou adquirindo na faculdade, todos esses conhecimentos que eu aprendo nesse curso. Estou indo para uma imersão essa semana com a Dalila Machado, para quem conhece, do método Procure Cicatrizes. Acho que tem muito que aprender lá e vou. E eu disse isso na live que eu fiz com ela. Esses lugares a gente aprende muito mais do que a gente possa imaginar. O network aumenta, a gente conhece gente legais, gente que vão se tornar amigos pro resto da vida. Eu, agora com esse negócio de Dalila, eu vou ficar num quarto com a pessoa que eu conheci no curso que eu fiz, e a gente se tornou amiga, a gente se fala tanto, e hoje a gente vai ficar junto o final de semana todo. Isso é que, além do conhecimento que você ganha, é isso que você ganha quando você busca mais conhecimento. Você busca ter novas amizades, isso é importante, porque muitas vezes nós estamos rodeadas por pessoas que não pensam como a gente. E tá tudo certo, cada um com seu pensamento. Mas a gente precisa procurar gente que pense como a gente. Gente que tem os mesmos objetivos na vida que a gente, de crescer emocionalmente, de crescer como ser humano, tá? Porque as pessoas estão me dizendo aqui assim: Cleide, você vai viajar no feriadão? Eu digo, vou viajar no feriadão. Entendeu? Então essas pessoas precisam entender que eu tenho outros feriados, eu tenho outros finais de semana, mas essa oportunidade de estar lá, de beber na fonte, é única e eu não posso perder. Então procura isso, procura informações. Quero agradecer a cada um que estava aqui até agora, muito obrigada. A Erte, eu acho, né? Disse que foi muito boa a live. Vanilda também, muito obrigada a vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que algo que eu falei tenha feito sentido para vocês. E que essa mensagem de hoje, essas técnicas que eu passei, vocês possam multiplicar ela para que mais mães usem. Para que mais adolescentes consigam ter um autocontrole, consigam se ajudar. E consigam procurar ajuda, porque isso não é nada demais, tá? Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus. Um ótimo feriado para vocês. E para quem vai para o encontro, espero encontrar vocês lá e dar um abraço bem apertado. Podem me procurar, viu? Porque eu não vou conseguir lembrar a cara de todo mundo, mas vocês estão me vendo aqui sempre. Márcia não vale. Vanilda também não vale, porque eu já conheço.
Então eu quero ver vocês lá, vamos nos encontrarmos lá pra gente dar um abraço, tá? Então fique com Deus, eu tô lá quinta, Márcia, a gente vai se ver sexta então. Então fique com Deus, que Deus abençoe, que o Dia das Crianças a gente deixe a nossa criança interior, né, falar mais alto nesse momento do Dia das Crianças, e a gente possa perceber que os nossos filhos muitas vezes não querem presentes, eles querem a nossa presença, a gente estar presente, não dar presente, porque 2 minutinhos do tempo de vocês podem fazer grande diferença na vida dos filhos de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.